Boa noite, meus irmãos, meus amigos. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje mais uma vez para conversar um pouco. Não vai ser uma palestra como antes, dentro de uma casa espírita, né? Mas vai ser com o mesmo carinho. Essa não muda, isso não muda, né? O mesmo carinho, o mesmo respeito, a mesma admiração por todos vocês. Hoje foi nos proposto um tema que é a transição planetária, né? A nossa conduta, né, nosso papel como espírita dentro da transição planetária, e nós vamos discorrer o assunto de uma maneira não muito extensiva, mas de uma maneira bem rápida, para que todos possam contribuir, para que todos possam também conversar, também dar a sua participação, é muito importante. Nós estamos longe do Educandário Joana d'Arc e outros que entraram também estão longe de suas casas. E aqui nós vamos fazer desse espaço, o dia de hoje será um estudo aberto para todos nós, onde cada um vai poder colocar o seu áudio limpo, a unidade do seu aparelho de smartphone, porque hoje cada um vai colocar o seu áudio de aproximadamente 4 ou 5 minutos, para que possamos então ouvir cada pessoa. E será uma alegria quando nós ouvirmos aqui a pessoa se identificar, seja de qualquer outro centro ou seja do nosso centro mesmo. E não vai ser nada diferente, é do tempo da gente. A gente não tinha rádio na nossa época, tantas pessoas, quando apareceu aí a questão de falar com webconferência, né, e a rádio agora que vai, a AM que foi para a FM, foi assim uma loucura, mas todo mundo foi se acostumando aos poucos. Então hoje nós temos a nossa rádio espírita aqui do Educandário Joana d'Arc, para que nós possamos falar, conversar, tirar as nossas dúvidas, né? Tem aqui pessoas que são muito ligadas a trabalho, inteligentíssimas, né, ao trabalho espírita, gostam de estudar e para nós será uma grande alegria tê-los aqui conosco, né? A palavra de cada um. Que transição planetária é essa? Quando é que ela vem? Ela já está acontecendo? Com certeza. E faz bastante tempo que ela já está entre nós. Toda essa transição, todo esse despertar. Nunca se ouviu falar em tantas ONGs como se ouve agora. Nunca se ouviu falar em tantas ajudas que está tendo as pessoas, a países, como se está ouvindo agora. E nunca se ouviu falar em tanto egoísmo como a gente está vendo agora. A questão dos celulares, dos smartphones, né, da própria internet em si, que ela vai avançando em redes, era 2G, nossa, e quem tinha um celular com internet 2G, uau, né? Aí foi para 3G, a Oi agora tem 3G, aí foi para 4, aí agora já estão pensando no quinto. Então a gente vai passeando por essas tecnologias sem a percepção que são evoluções. Tudo é evolução, não é? Tudo isso é uma grande evolução que estamos vivendo. E como é o espírita dentro dessa transição planetária? Ele é o que é, na verdade, o pensamento de transição. É sair de um planeta e para outro? Deixar essa casca e ir para outra? E adianta ir para outro planeta da mesma maneira como é? A transição planetária, ela começa principalmente dentro de nós mesmos, do nosso ser, do nosso interior, do nosso eu. Quando nós estamos já absorvidos da ideia de que precisamos melhorar algo em nós, nós começamos a entrar dentro do papel da transição planetária. Na Gênese do nosso Pentateuco, é um dos primeiros livros, não é isso? A Gênese. Ela, no último capítulo, ela fala sobre isso, sobre a evolução moral da humanidade para poder chegar ao mundo de regeneração. E é esta evolução moral que nós estamos esperando. É esta evolução moral que nós estamos lutando para que ela aconteça. Temos aqui conosco hoje um momento onde nós estamos aqui em nossas casas. Já vimos isso, lemos isso na Bíblia, né, em outros livros, que falava sobre pintar a frente da casa de vermelho. E veja, a espiritualidade, ela disse vermelho, mas como o aparelho para entender
não tinha tinta vermelha, não tinham que conseguir de tinta vermelha, o que foi que fizeram? Fizeram da maneira deles, que se aceitava no tempo deles. Que não era o tempo. Hoje, se você disser, você vai matar um animal, pegar o sangue e botar na porta, isso é horroroso, mas naquela época era aceitável. Então se falava dentro da linguagem que é aceitável. Porque quando eu não sei algo, então eu ali sou perdoado porque realmente eu não sabia. Mas quando eu sei e eu faço, aí vamos aguardar, porque realmente a lei do retorno ela vem e vem com vontade, né? Você sabia, fez porque quis. Então, naquela época, eles colocaram essa mancha para poder passar ali uma nuvem e poder chegar até o primogênito. Não era isso? Para salvar o povo hebreu. E o que é que nós estamos vendo hoje? Na época, eles pediram para as pessoas ficarem dentro de suas casas. Na verdade, as pessoas iam ficar dentro de suas casas orando, pedindo a Deus para que nada acontecesse. E o que é que foi solicitado? Que nós ficássemos em casa fazendo a nossa parte, aguardando com paciência e orando também. E eu fui procurar uma analogia, o porquê a gente tem que ficar em casa, tem que ficar o tempo todo aqui, e por que não descobriram logo essa vacina? O que está acontecendo, né? E a gente acaba ficando nervoso porque não tem mais nada para fazer, a não ser ler um livro, olhar na internet, a televisão eu desisti, já desliguei minha TV. Não quero assistir, eu tenho os meus horários certos de assistir, porque as notícias são sempre mais um, né? Mais um, mais um, mais um. Então, deixa eu ver já à noite, porque aí já dá a somatória do dia todo. Porque são notícias assim que nos deixam tristes. Existem pessoas que estão criando crise de pânico, estão tendo depressão e todas dentro de casa, nesse período em que nós estamos trancados. E existem redes de psicólogos sendo formadas para poder ajudar essas pessoas, onde elas ligam e gratuitamente elas são atendidas. Pessoas que apenas querem ser ouvidas, porque não aguentam o momento. Então é um momento de todos nós pararmos e observarmos o que é que podemos fazer de melhor, como sendo espíritas, tendo todo um conhecimento, muitas vezes não sendo conhecido por muitos outros, né? Que é sábio dizer que os grandes líderes religiosos estudam todas as religiões. Então, eles sabem como é a doutrina espírita, eles sabem como é o budismo, eles sabem como são as outras doutrinas que existem, né? Mas é aquilo que eu aceito e não aceito. Eles não aceitam. Então, como nós sabemos e aceitamos e temos a certeza de que realmente acontece dessa forma, então seremos cobrados. Temos que viver em harmonia em nosso lar, em nossa casa. E a dificuldade de se manter essa harmonia é que nos deixa preocupados, porque nós estamos em uma rotina, precisamos criar esta rotina. E quando eles estavam lá, o que eles faziam? Oravam. E nós, quando estamos aqui presos, o que podemos fazer? O evangelho no lar. Podemos fazer o evangelho no lar. Podemos pegar aquela água do evangelho no lar. E no outro dia sair, se tivermos que fazer alguma coisa, tomando as medidas da Organização Mundial de Saúde, que já foram ditas e reditas várias vezes em canais televisivos e rádios e meios de comunicação, tomar todas aquelas medidas preventivas, tomar um pouco da água do Evangelho, orar a Deus e sair. Voltar para casa feliz porque ainda está com todos e continuar da mesma forma, com o mesmo exercício. No livro Mensageiros, no capítulo 40, que refere-se ao campo, disse assim: quase todos os servidores espirituais puseram-se a caminho de tarefas variadas. Somente alguns amigos, permaneceriam na casa de Dona Isabel, local onde eles estavam, né? Em missão de auxílio e vigilância. Notei que Aniceto continuava distribuindo instruções adversas, dirigindo-se
em caráter confidencial a determinados companheiros a respeito da missão que lhe confiara Telésforo. É Telésforo mesmo o nome dele, viu? Antes do meio-dia, porém, convidou-nos a acompanhá-lo. Na oficina, disse-nos: bondoso. Encontramos revigoramento imprescindível ao trabalho. Recebemos esforços de energia, alimentamos-nos convenientemente para prosseguir no esforço, mas venhamos que, para muitos de nós, a noite representou uma série de atividades longas e exaustivas. Necessitamos de algum descanso. Voltaremos ao crepúsculo. Aonde iríamos? Ignorava. Recordei que, de fato, se alguns haviam repousado no santuário doméstico, isso ele está falando de nós, de encarnados. Porque se nós estávamos no santuário doméstico, aí ele relata agora. Recordei que, de fato, se alguns haviam repousado no santuário doméstico, durante a noite a maioria havia trabalhado intensamente. E conclui que se muitos pela manhã haviam tomado rumo às obrigações, outros teriam buscado o repouso indispensável. Aonde vão? Perguntou um companheiro da vigilância que se fizera nosso amigo. Antes que respondêssemos, Aniceto esclareceu: vamos ao campo. E dirigindo-se especialmente a Vicente e a mim, André Luiz no caso, né, considerou: utilizemos a volitação, mesmo porque não temos objetivos imediatos no centro urbano. Notei que movimentava agora minhas faculdades volitantes com facilidade crescente. A excursão educativa com escala pelo posto de socorro de campo da paz fizera-me grande bem, melhorara em adestramento. E aqui também nós vamos resumir para que vocês leiam depois. Acredito que muitos devem ter esse livro. E no final, quase chegando no final, ele diz da seguinte forma: estão vendo aquelas manchas escuras na via pública? Indagava nosso orientador. Percebendo-nos a estranheza e o desejo de aprender cada vez mais, como não soubéssemos definir com exatidão, prossegui explicando. São nuvens de bactérias variadas. Flutuam quase sempre também em grupos compactos, obedecendo ao princípio das afinidades. Reparem aqueles arabescos de sombra, que tomam outras formas. Observem os grandes núcleos pardacentos ou completamente obscuros. São zonas de matéria mental inferior, matéria que é expelida incessantemente por certas classes de pessoas. Se demorarmos em nossas investigações, veremos igualmente os monstros que se arrastam nos passos das criaturas, atraídos por elas mesmas, imprimindo grave inflexão às palavras considerou. Tanto assalta o homem a nuvem de bactérias, quanto as formas caprichosas das sombras que ameaçam o equilíbrio mental. Somente os homens de mentalidade positiva, na esfera da espiritualidade superior, conseguem sobrepor-se às influências múltiplas da natureza menos digna. Então, aqui nós fechamos a nossa leitura para dizer que enquanto nós estivermos pensando e vibrando no bem, nós vamos atrair coisas boas. E se não estivermos pensando e vibrando no bem, nós vamos atrair realmente essas nuvens. É por isso que nós estamos todos em casa. Porque se ela estiver passando e não encontrar ninguém que tenha este pensamento por aí, ela continua a passar. Mas se ela estiver passando por entre as casas, por cima das casas, apartamentos e locais onde fazem vendas, lojas, comércio, e as pessoas estiverem pensando negativamente, muitos ali serão realmente pegos por esta nuvem, atraídos. Essas nuvens serão atraídas
por essas pessoas. Podem acontecer, quer dizer que os outros não atraem? Não, pode acontecer com qualquer um. Mas, se estivermos preparados, melhor seremos, né? Atendidos por toda a espiritualidade maior. Então, que tenhamos todos nós a responsabilidade de cuidar do nosso corpo material e do nosso corpo espiritual, para que possamos atrair bons sentimentos, boas pessoas, bons pensamentos, para que possamos atrair para os nossos lares boas músicas, boas atenções e bom relacionamento com os nossos familiares, porque o nosso lar, no momento, é o nosso santuário de paz. Muita paz, muita luz, muito equilíbrio, e deixo aberto agora o nosso ponto de reflexão, aguardando então a nossa discussão em grupo. Muita paz, muita luz. Que Deus nos abençoe.